é similar à quantidade de neurônios que eu tenho na medula espinhal. É muita coisa. É brutal o número. E aí eu tenho neurônios que inervam o intestino, que são chamados de neurônios serotoninérgicos. Ou seja, neurônios que estimulam a produção da serotonina. E foi sobre isso que eu fui estudar lá no meu mestrado. Só que aí a gente viu também que existe uma célula que é a responsável pela produção da serotonina. E essa célula é chamada de célula enterocromafim. Ela que produz o hormônio da felicidade. Faz um carinho na tua barriga e fala aí, ó. Aqui vai ser produzido muita felicidade, de hoje em diante. Só que para produzir muita felicidade na barriga, aí no intestino, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. A primeira coisa que eu preciso resolver é o seguinte. Eu tenho um processo de renovação de células que acontece no meu corpo normalmente. Esse processo tem o nome de turnover. Turnover é o processo de renovação das células. Células morrem, outras vêm e são constituídas no lugar. As células intestinais, elas têm uma expectativa de vida de 3 dias. É absurdo a velocidade de turnover. A cada 3 dias eu substituo todas as células do meu intestino. Loucura, não? Por exemplo, quando a gente fala de hemoglobina, que é a célula sanguínea responsável pelo transporte do oxigênio, são 40 dias. E aí, no entanto, que muita gente que é diabético, tem diabético aqui? Tem algum diabético? Esse povo que não tem doença, não. Eu vi que tem aqui. Quem é diabético, por exemplo, o médico costumeiramente pede um exame chamado de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Esse exame é para saber como que você seguiu as orientações do médico nos últimos 40 dias. E aí tem gente que faz tudo bonitinho na última semana, chega lá, a glicose está normal. Aí pega a hemoglobina glicosilada, o médico descobre 2 coisas. Você é um tremendo mentiroso, porque você tentou enganá-lo, porque lá no registro dos 40 dias está a hemoglobina glicosilada alto. E segundo, você não tem você como uma prioridade, porque você não seguiu nada das orientações que ele deu. Mas então essa questão do turnover ela é muito importante para nós. Por quê? Porque o turnover intestinal, a renovação das células intestinais, pode prejudicar a produção da serotonina em 2 momentos. Quais? Quando eu tenho diarreia. Se eu tenho um intestino sofrendo ali de desarranjos intestinais, né, muita diarreia, o que acontece? A velocidade do turnover se torna maior. E aí não dá tempo de você produzir serotonina antes de eliminar a célula. E quando você sofre do outro problema, da constipação intestinal, também impede ou prejudica a produção da serotonina. E aí nós entramos aqui num problema grave. Por quê? Porque a ciência fala uma coisa a respeito de funcionamento intestinal, mas a fisiologia fala outra. Como assim? Fisiologia é o estudo do funcionamento do seu corpo. Fisicologia, estudo. Fisiologia, estudo do funcionamento do meu corpo. Você acreditaria na fisiologia? Eu sim. Por quê? Porque a fisiologia é um estudo que começou lá atrás. É uma coisa séria, que estuda como o nosso corpo funciona. Tem interesse por trás disso, sim ou não? Não, não tem interesse financeiro por trás disso. Não é um assunto que gera ganho para alguém. E aí eu acho interessante porque Ellen White ela cita 52 vezes a palavra fisiologia nos seus livros. E tem um texto para mim que é o emblemático da fisiologia, 2 na verdade. O primeiro texto emblemático sobre fisiologia que Ellen White coloca, só para você ver o tamanho da responsabilidade nossa como pais, ela diz assim, ó, todo pai tem a responsabilidade de ensinar fisiologia para os seus filhos. Quem sabe fisiologia para ensinar para os filhos? Quase ninguém. Por isso meu sonho, pastor, é que todas as igrejas houvesse um profissional de saúde ensinando fisiologia para os membros da igreja. Porque aí nós teríamos um público consciente, uma membresia consciente. Porque quando você conhece como o seu corpo funciona, você sabe o que você não pode colocar ali dentro para prejudicar o seu funcionamento normal. Isso é importante. Um mecânico só é um bom mecânico se ele sabe como é que funciona o automóvel que ele está com ele em mãos para poder resolver o problema. Um bom médico é aquele que conhece o quê? Fisiologia. Só que aí vem um segundo texto emblemático. Ellen White diz assim, ó, os médicos que prescrevem medicamento é porque não conhecem fisiologia. Uau! Pesado! Pesado! Isso está no livro Medicina e Salvação. É o último livro de saúde que eu recomendo vocês lerem. Porque você lê o livro Medicina e Salvação, dá a impressão que Ellen White tinha na sua mão, né, esquerda, um instrumento e na direita outro. Na direita ela tinha uma pena, na esquerda um chicote. Porque ela bate do começo ao fim.
aquele livrinho é terrível. Só que é o livro que mudou o meu conceito de saúde. Porque como profissional de saúde, eu preciso ler esse livro. E eu apanhei nesse livro. Misericórdia, vocês não fazem ideia. Quando ela fala da saúde do obreiro, nossa! Medicina e salvação. Esse livro é bom. Só que assim, leia 2 páginas, porque senão você apanha demais, você não aguenta. Né? Você acorda com dor muscular quase no dia seguinte, a coisa é feia. É sério? Imagina um médico pega o livro, e ele é aquele cara que prescreve medicamento para todos os seus pacientes e lê assim: se você é médico e prescreve medicamento, é porque você não conhece a fisiologia. Ou seja, ela chama ele de ignorante. Na lata. Sem alisar. Né? Então, é feia as coisas. Né? Tem o outro que ela diz assim: o médico que se apressa em dar medicamento para os seus pacientes é porque ele quer evitar trabalho de estudo. Eu estou falando desse livro aí, cara. Ellen White estava inspirada no dia que escreveu. Ou tinha brigado com o marido, os filhos aprontaram muita bagunça, não sei, alguma coisa aconteceu naquele dia. Mas o livro, ele é muito importante porque ele traz uma mensagem muito forte para profissional de saúde. Agora imaginem, ela fala que não só os profissionais de saúde têm que conhecer fisiologia, como quem? Todos nós, que somos pais, para poder ensinar para o filho. Porque se eu e você conhecesse fisiologia, talvez na nossa mesa não apareceria um monte de coisa. Não é verdade? Conheça a fisiologia. Só que aí eu falei para vocês que tem um conflito muito grande entre fisiologia e ciência moderna, entre aspas. A fisiologia diz assim, ó: toda refeição gera estímulo de defecação. Um bebê mamou, defecou. Mamou, sujou as fraldas. Não é assim? Fisiologia, bonitinha. 100%. Mamou, defecou. Por quê? Reflexo gastrocólico. O que quer dizer isso? Reflexo gastro, presença de alimento onde? No estômago. Cólico, cólon, intestinal. Ou seja, chegou o alimento no estômago, manda mensagem para o cérebro e fala, ó, esvazia aí, porque vai chegar mais coisa aí para você processar. E aí, vamos ao banheiro. Se eu como 3 vezes ao dia, quantas vezes eu deveria ir ao banheiro então? 3 vezes ao dia. Só que aí vem o consenso brasileiro de constipação intestinal, que é igual ao americano, que eu fui dar uma olhada antes de vir para cá. Se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, está bom. Hoje é sábado, vamos fazer o planejamento da próxima semana? Nós vamos então ao banheiro no domingo, na terça, na quinta e no sábado. Na outra semana a gente vai na segunda, na quarta e na sexta. O que vocês acham disso? Tá bom? Mas vamos piorar um pouco o caso. A fisiologia diz, então, que se você come 5, 6, 7, 8, 10 vezes, isso deveria ser igual ao número de evacuações. Nós sabemos, pelo Espírito de Profecia, que a Ellen White recomenda que o ideal seria 2, no máximo 3 refeições ao dia. Só que aí vem a ciência, moderna de novo, entre aspas. Tem que comer a cada 3 horas. Agora já está caindo para 2, tá? A nova orientação. Mas vamos ficar com 3, então, para não ficar pior na nossa situação aqui. Se você precisa comer a cada 3 horas, você vai comer 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. 6 vezes. Quantas vezes você deveria ir ao banheiro ao dia, então? 6 vezes. Só que aí eles falam que se você comer 6 vezes, você indo de 3 a 4 na semana tá bom. 6 vezes 7, ou seja, 6 refeições por dia durante 7 dias, dá quantas refeições? 42. Aí você come 42 e devolve o dízimo das fezes. 10%, 4 vezes. Tá bom isso? Isso é loucura. Eu acho uma insanidade tão grande quando eu escuto um negócio desse. Por quê? Porque a pessoa está guardando o que dentro dela? Lixo. Só que esse lixo começa a desidratar. Vai formar fecaloma. Pedras de fezes que se aderem à mucosa intestinal ficam grudadas ali por 5, 10, 15, 20, 30 anos. Aí você tem um câncer de colo intestinal. Porque não vamos mais ao banheiro o número de vezes que deveria ir. Aí, nós temos um problema, que nós estamos guardando lixo que está produzindo toxina, e essas toxinas vão de onde? Aí tem gente que diz assim, pô, aquele fulano ali é enfesado. Mas ele não entende que ele está falando que o fulano está cheio de... E por isso ele está aí, irritado. E é uma realidade, porque eu estou cheio de lixo produzindo toxina. E automaticamente, esse monte de produção de toxinas impede a produção da serotonina.
Olha que estratégia malévola do mal. Negócio terrível. Mas é assim que as pessoas estão vivendo. Enfesada. Cheio de fezes. Sem produzir serotonina. E correndo atrás depois de antidepressivos. Tricíclico. Imal. Inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Isso não resolve o problema. O primeiro passo para você ser realmente uma pessoa feliz e controlar suas emoções é você limpar seu intestino. Por incrível que pareça. E aí então, vamos começar a limpeza. Não agora, vocês não precisam ir lá. Você vai aprender os passos agora, calma. É porque toda vez que eu falo de água, a pessoa pega a garrafinha para beber água. Agora eu falei de ir no banheiro, então corre esse risco, né, deles quererem ir. Mas vamos começar o primeiro passo para a limpeza. O primeiro passo para começar a limpar o seu intestino é comer mais fibra. De qual tipo de fibra? Solúvel e insolúvel. Eu preciso dos dois tipos de fibra. Por exemplo, a fibra solúvel é aquela fibra que hidrata quando você coloca de molho. Que alimento que você coloca de molho na tua casa que aumenta o volume dele? Feijão. Feijão aumenta. Só que o que acontece com a casca do feijão? Ela racha. Por que ela racha? Porque ela não é fibra solúvel. Ela é fibra insolúvel. Então veja que o feijão tem tanto a fibra solúvel quanto a fibra insolúvel. Agora, lá no Brasil, existe uma pesquisa encomendada pelo governo, pelos órgãos, né, de saúde do governo, chamada Vigitel. É uma pesquisa feita por telefone. Liga na tua casa e aí conversa com você, fazendo uma lista de perguntas, você vai respondendo e aí eles vão aplicando esse questionário. No ano passado, mais uma vez, a pesquisa Vigitel mostrou uma redução do consumo do feijão no Brasil. Pô, não estamos falando do Brasil, que é um país que consome muito feijão, reduzindo. E aqui? Se está diminuindo o feijão, eu fico pensando, essa pessoa sabe o que é grão de bico? Será que ela conhece lentilha? Será que ela já ouviu falar alguma vez de tremoço? Você conhece tremoço? Tremoço é um negócio bom, né? Eu não como mais nenhum produto de origem animal, mas quando eu como tremoço eu sinto gosto de queijo de Minas. Não sei se ele parece ou se é vontade de sentir o gosto. Mas eu sinto. E o tremoço é riquíssimo em fibra e tem 15 gramas de proteína em cada 100 gramas. É um negócio espetacular. Agora veja, tem alimentos ricos em fibras, porém esses alimentos não são consumidos. A base da alimentação do brasileiro, a base da alimentação do americano, a base da alimentação do mundo é o quê? Comida refinada, processada, sem fibra. Sim ou não? Junk food, né? O que tem de fibra ali? Uma folha de alface. Rico em fibra. 5 sementinhas de gergelim em cima. Ué, quando fala pão com gergelim, né? Você entende que é pão com gergelim, né? O gergelim aparece de vez em quando ali em cima. Um alimento pobre, paupérrimo em fibra. O intestino funciona? Não. E aí o que acontece? Abre o brecha para desenvolver qual é o problema? Transtorno de ansiedade. Depressão. Estresse. Percebe onde começa o problema? E o pior é que esses alimentos, eles geram o problema e depois você os usa como fonte de dopamina para gerar prazer, para mascarar o problema. E aí você vai virando escravo disso. Aumentar a ingestão de fibra, frutas, verduras, hortaliças. Verdura, quando a gente fala, nós estamos falando de cenoura, beterraba, berinjela, essas coisas. Hortaliças são as folhas. Cereais integrais. Aveia. Você sabe que foi feita uma pesquisa pela Harvard e chegaram a uma conclusão fantástica com relação à aveia? Eles chegaram à conclusão, nessa pesquisa da Harvard, que é uma pesquisa de coorte, a segunda maior coorte do mundo, a primeira maior coorte do mundo, desculpa, a segunda é a dos Adventistas do Sétimo Dia. A pesquisa dos Adventistas do Sétimo Dia, da saúde dos Adventistas, é a segunda maior pesquisa do mundo. Incrível, não? E não valoriza. Mas é a segunda. A primeira é essa pesquisa conduzida pela Harvard, uma pesquisa de mais de 30 anos acompanhando um grupo de enfermeiras. Sabe o que eles concluíram para aquelas pessoas que consomem a quantidade de fibras que existe em um copo de aveia por dia? Que o benefício de você consumir um copo de aveia por dia gera o mesmo benefício para aumentar a longevidade equivalente a 4 horas de exercício feito por dia. Mas lembre-se que você pode fazer os dois, tá? Não é para você trocar o exercício por comer aveia. Pode fazer os dois. Você come a aveia e faz o exercício. Aí você vai ter 8 horas
8 horas de exercício feito por semana. Incrível, não? Fibra. Fibra é um negócio que precisa estar presente na alimentação. Agora veja, quem é que morou na roça? Quem morou na roça? Todo mundo que morou na roça comia que arroz? Integral. Aí veio para a cidade e ficou chique. Foi comer arroz? Arroz branco, refinado, morto 2 vezes. Relembre tua história, de onde você veio, resgate conceitos que você perdeu. Alimento integral é importante. Primeiro passo, ok. Se eu tenho o alimento integral, que é rico em fibra, e eu tenho fibra solúvel e insolúvel, eu tenho uma fibra que hidrata, qual é o segundo passo? Beber água. Pode pegar as garrafinhas agora, todo mundo que tem, vai bebendo. Porque beber água é fundamental. Só que aí, olha só, você olha aqui, ó, água. E lá na frente tem um banner falando sobre água, e não achem que eu só fiquei ali só conversando com as pessoas, eu estava lendo, lá está falando de 8 a 10 copos. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Flávio? 8 a 10 copos para quem? Depende. A necessidade de água, ela varia pelo sexo e pelo peso. Sabiam disso? Tem uma necessidade específica para cada um. Talvez uma pessoa beba 8 copos e seja mais do que suficiente. Talvez uma pessoa beba 8 copos e seja insuficiente. Então eu preciso beber água, mas eu tenho que saber quanto. Quanto que eu preciso de água? Se eu sou do sexo masculino, 30 ml para cada quilo de peso. Uma pessoa que pesa 70 quilos, multiplicando por 30, vai dar 2,1 litros de água. Que seria o equivalente aí, talvez, seus 8 a 10 copos. Já a mulher precisa de mais água que o homem. Porque a mulher tem menos músculo no corpo e o músculo é um tecido hidratado. E aí, então, a mulher precisa 35 ml de água para cada quilo de peso. Uma mulher de 60 quilos precisa de 2,1 litros, assim como um homem de 70. Então a gente acaba percebendo que a maioria de nós está devendo, desidratado. Só que quando você não tem água suficiente para hidratar o seu corpo e para fazer a hidratação das fibras, o que é mais importante, hidratar a fibra ou hidratar o corpo? Você vai tentar hidratar o seu corpo para se manter vivo, só que aí você vai se manter vivo com ansiedade, com estresse, com depressão. Falta de água. Falta de água. Água é fundamental? Água não é importante. Importante é uma coisa que você pode fazer ou não. Fundamental é uma coisa que você não vive sem. Água é fundamental. Preciso beber. Ah, mas e se eu quiser tomar no lugar de água suco? Posso? Não. Suco não me hidrata. Suco é rico em açúcar. Você não hidrata. Posso tomar chá? Sim. Mas não todos. Tem que ser sem açúcar. E não pode ser chá estimulante, porque chá estimulante promove desidratação. Então, chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho, que vem de uma única planta chamada Camellia sinensis, que é o chá japonês, não deveria ser ingerido. Nem o chá mate. Chá mate, o nome dele já não é um negócio muito legal, né? Segundo problema do chá mate é que o nome científico dele é Ilex paraguaiensis. Vem do Paraguai, você confia? Bom, então já tem 2 problemas aí nessa história. Então, nem chá mate, nem o chá japonês deveriam ser utilizados como substituto parcial da água. Ah, mas se eu quiser tomar um chá de maracujá, se eu quiser tomar um chá de hortelã, um chá de camomila, de erva doce, pode? Pode. E quanto de água eu posso substituir por esse chá, contanto que ele não seja adoçado com mel, com açúcar, porque tem caloria, a água não tem caloria, mas se eu usar um adoçante de stevia ou xilitol, pode. Quanto desse chá que eu poderia utilizar como substituto parcial da minha água? 50%. Se eu preciso de 2 litros de água, eu posso beber 1 litro desse tipo de chá e mais 1 litro de água, e eu fecho. Água de coco pode ser considerado substituto de água? Não. Porque a água de coco tem 40 calorias a cada 200 ml. Também não é um substituto. É bom para você usar depois do exercício a água de coco. Melhor isotônico que existe. Isotônico natural. Deus já deixou pronto para nós. Mas não serve como substituto de água. Mas, para finalizar essa parte da água aqui, eu quero contar uma história rápida para vocês. Um dia eu estava atendendo um cliente meu, e aí ele me disse que bebia 2 litros de água por dia. Era menos do que ele precisava, mas era muito mais que a maioria dos clientes bebiam. E eu dei parabéns para ele. Estiquei a mão e falei, olha, parabéns. Você não bebe ainda quanto você precisa de água, mas você bebe mais do que a maioria dos meus clientes. Aí estávamos conversando, e ele disse que bebia 2 copos de água quando ele acordava.
E depois ele bebia mais 1,5 litro de água com gás. Eu falei, peraí, você falou para mim que você bebe 2 litros de água? Pois é, 2 copos quando acordo, mais 1,5 litro de água com gás. Me devolve os parabéns. Pode me devolver, foi indevido. Água com gás não é água. Não posso considerá-la como substituto. Como que eu sei disso? Simples. Todo mundo junto comigo, solta o ar. Inspira. O que entrou? Oxigênio. Solta o ar. O que saiu? Por que você jogou fora o gás carbônico? Por que você jogou fora? Porque é lixo. Tóxico. O que tem na água com gás? Gás carbônico. Estou colocando então dentro lixo. Agora o pior é quando esse gás carbônico vem acompanhado ainda por açúcar, por corante caramelo, né, da cor preta. Mas vocês entenderam o aspecto? É como se você tivesse almoçado e sobrou um restinho de comida. E você jogou no lixo. Aí lá pelas 3 da tarde deu fome. Aí você vai lá no lixo e pegar o resto de comida para comer. Quem faz isso? Ninguém. Mas o lixo que a gente joga fora, que é o gás carbônico, a gente coloca para dentro. Nós ainda vamos definir se nós teremos uma palestra no domingo, né? No próximo domingo, não no domingo amanhã. Era para encerrar no sábado. Mas tem um tema que eu gostaria de falar para vocês, se houver interesse. Oncologia. Eu acho que tem interesse. Infelizmente. Não era para ter, mas tem. Dentro da oncologia, tem um erro crasso que as pessoas cometem. Principalmente quando está no período de quimioterapia. Ela não consegue muitas vezes beber água, e aí ela vai beber água com gás. Só que quando você fala de oncologia, por exemplo, o gás carbônico aumenta e o CO2, e o oxigênio, diminui. E aí você está falando de um exame que é chamado gasometria, onde você vai verificar a saturação de CO2 e de oxigênio. E o câncer, ele se manifesta quando você tem baixa concentração de oxigênio. Então, a água com gás abre brecha para você desenvolver o quê? Câncer. Você está criando um ambiente favorável. É isso que eu vou falar no próximo domingo. Como criar um ambiente favorável para ter a doença. E aí, tudo que vocês aprenderem aqui, vocês não façam. Abandona. Exclui. E um deles é justamente esse aspecto. Além do que, CO2 causa celulite e estria, né? Vamos convenhamos. Agora ninguém vai beber mais, né? Pronto, agora está resolvida essa parte. Tá. Então, água é água ou 50% na forma de chá sem açúcar. 2 passos. Vamos para o terceiro? Terceiro passo. Exercício. Teu intestino é músculo. O teu intestino é formado por músculo, musculatura lisa. Mas eu tenho 2 tipos de musculatura. Eu tenho uma que é chamada de musculatura longitudinal, que ela vai em linha reta. E quando ele começa a fazer a contração, ele faz a contração desse jeito. Ela pressiona e abre, pressiona e abre. E aí ela vai conduzindo o bolo fecal adiante. Essa é a musculatura longitudinal. Mas eu tenho um outro tipo de musculatura que é chamada de transversal, que ele vai fazendo um processo de espiral no meu intestino. E é ele que vai promover uma torção literal do intestino para conduzir o bolo fecal adiante. O problema é que tem muita gente aí que está com frouxidão da musculatura lisa. Não tem competência. Não tem tônus muscular, não tem força, porque não faz exercício. Sabe quantos por cento da população brasileira é sedentária? 80%. Aqui eu não faço ideia, mas não deve ser menos. Ainda mais para brasileiros que vêm como imigrantes na busca de uma vida melhor. Porque que tempo que nós temos para fazer exercício? Trabalhamos, corremos atrás do sustento. Só que a gente corre atrás do sustento, mas vai deixar para que alguém gaste. Não vai ser você. Você vai morrer se você não se cuidar. O exercício é fundamental. Não é uma coisa importante. Importante, eu já falei para vocês, que é aquele que a gente pode escolher fazer ou não. Exercício não dá para escolher. A Organização Mundial da Saúde diz que uma pessoa saudável tem que fazer 5 vezes exercício na semana para manter a saúde. E quem já perdeu a saúde, mais vezes para recuperá-la. Quanto tempo que eu tenho que fazer de exercício por dia? 1 hora?
Depende. Depende da intensidade, por isso quero que todo mundo fique em pé. Vamos descobrir o que é esse negócio de intensidade aí. Vai com calma aí. Vocês já ouviram falar de um japonês chamado Tabata? Não? Ele fez um negócio. Não sei se vocês vão gostar, mas... O Tabata criou um sistema de atividade onde você tem alta intensidade e curta duração. Isso quer dizer que em pouco tempo você cumpre a tua rotina do exercício do dia sem necessidade de você caminhar 1 hora. Você realiza o exercício do Tabata, onde nós falamos aqui de 4 repetições, quer dizer, 8 séries, né, dentro desse ciclo aqui, o meu está 4 aqui, porque era o tempo de exercício que eu fazia. Deixa eu colocar em 1, senão eu vou matar todo mundo aqui. Uma série completa corresponde a 8 ciclos de 20 segundos. 8 ciclos de 20 segundos, ok? Nós vamos fazer aqui, para ninguém morrer, só 1 minuto de exercício, tá bom? Nós vamos fazer agachamento. Nós vamos agachar e voltar, só isso, na altura do banco. Se você, por exemplo, né, está na lista de procurados do IBAMA porque você tem bico de papagaio, só vai até onde você aguenta. Né? Porque imagina, criar papagaio já é ilegal, só o bico, então, imagina, está pior a situação. Então, ó, cada um vai no seu limite, ok? Se precisar segurar no banco, segure, né? Porque senão a gente vai ter que chamar aí o... ligar para o 911. Vamos começar? Então, nós vamos fazer isso daqui, então. Um exercíciozinho básico de agachamento. Espera aí que apareceu uma propaganda aqui. Bom, nós estamos na fase da preparação, 10 segundos, prepara já o seu corpo. Preparou. 3, 2, 1, workout. Vai. Agacha, levanta. Agacha, levanta. Agachou. Imagina que você está sentando no banco, tá? Então tem que projetar o quadril para trás, tá? Senão, a ponta do teu joelho vai forçar e aí você vai ter problema depois. 3, 2, 1. Aí descansa em pé. Em pé, porque descansar sentado vai cair naquele texto da Bíblia. Vai ter com a formiga, ó, o preguiçoso. Cuidado. 3, 2, Ó, já passou 10 segundos. Ó. 20 segundos de exercício por 10 de descanso. Vai de novo. Não? Vai de novo. Agacha aí. Vamos fazer exercício. 10, 9. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Rest. Aí, descansa em pé. 10 segundinhos, pode manter aí, vai filmando o pessoal aí, pastor. Vê quem está ofegante. Preparou. Foi. Última, vai, capricha. Agacha. Vamos lá, pessoal. E aí, quem já desmaiou? Preparou. Tá acabando, hein? Ó. 5, 4. Aê! Pode sentar. Isso foi 1 minuto. Fizemos 3 séries de 20 segundos. Que vergonha, não? Tem gente que sair andando agora vai tropeçar na língua. Cuidado, pessoal. Nós temos que ter um condicionamento cardiovascular. Isso é importante para o nosso corpo. Mas o exercício, além do condicionamento cardiovascular, ele vai melhorar o tônus da musculatura intestinal. Vocês são corajosos, sim ou não? Posso lançar um desafio para vocês? É um desafio para você. Cuidar de você mesmo. Então, o nome do desafio é 1% ao dia. 1% ao dia. Esse é o nome do desafio. 1% do seu tempo do dia dedicado para você fazer exercício. 24 horas vezes 60, 1.440 minutos. 1%, 14 minutos e 40 segundos. Vai te sobrar 99 e a gente arredonda para 15, ok? 1% ao dia, para você cuidar de você através do exercício,
É um programa de desafio que eu criei. Não sei se alguém vai aderir, mas eu vejo como sendo uma coisa fantástica. Dedicar 1% para você. 15 minutos do seu dia para você fazer exercício. Buscando intercalar os ritmos para que você tenha uma alta intensidade. Em 15 minutos você cumpre a sua rotina de exercício do dia. Em 15 minutos você está apto para ser feliz. Porque tua musculatura intestinal vai ganhar tônus. Você vai ter competência para conduzir aquele monte de tranqueira que está lá dentro. 1% do seu tempo dedicado para fazer exercício. E nem precisa ser esse. Esse eu fiz justamente porque amanhã você vai se lembrar de mim, depois de amanhã talvez um pouco mais. Aí depois começa a diminuir a lembrança. Porque aí a hora que você for levantar e sentar, você vai falar, aquele miserável. Dói. Não, e aqui foi só 1 minuto. Lá no curso que a gente dá em São Paulo, aí a gente não faz 1 minuto, faz 15. Imagina, a pessoa chega no último dia e ainda está sentindo dores dos primeiros. Né? 1% do seu tempo. Isso é pouco. Esse foi, qual passo? O terceiro. Vamos para o 4º passo. Sono. Dormir. Dormir é um negócio fundamental, apesar de que alguns acham que é perda de tempo. Eu faço muita palestra em empresa também, e aí eu ouço muitas vezes empresários dizer o seguinte, dormir? Que isso? Enquanto eu durmo eu não produzo. E eu fico pensando, enquanto você não dorme, você está morrendo, seu infeliz. Você está ganhando dinheiro para sua esposa gastar com outro. Presta atenção. Os caras não entendem essas coisas. Aí quando a gente fala, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso? Eu falei isso para uma pessoa. Eu trabalhava com um médico que era o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. E ele, então, pediu para que eu atendesse um amigo dele que estava morrendo. Quando eu cheguei, eu vi na recepção o amigo dele sentado, uma mulher bonitona do lado. Falei, já tem argumento. Entramos lá no consultório, e a esposa não entrou, começamos a conversar. E eu só dando pancada, porque tem gente que é só na pancada para você conseguir conscientizar. Por quê? Porque tem gente que é teimosa, não se reconhece como sendo responsável pela situação que vive. E aí você precisa dar uma judiada para ela poder entender algumas coisas. E aí eu falei para ele assim, quem que era aquela mulher que estava sentada com você? Ele falou, minha esposa. Bonita, hein? Por quê? Não, porque eu estou pensando aqui que ela vai gastar todo o seu dinheiro com outra pessoa depois. Como assim? Eu falei, cara, você está morrendo. Você não prestou atenção nisso? Você está gastando a sua vida para ganhar dinheiro para a sua esposa desfrutar com outro homem. Ele falou, não, ela não vai fazer isso. Eu falei, como não vai, cara? Você não vai estar aqui para fiscalizar, não. Você virou pó. Já era. Ele ficou louco. Ficou transtornado. Você viu o olho dele assim, a pupila dilatou. Eu falei, ele vai me bater. Mas eu falei, mas o meu papel é conscientizar, então eu vou piorar um pouco o caso. Eu sabia que ele tinha uma filha também, pequenininha. Eu falei, você tem filho? Ah, eu tenho uma princesa, uma menina linda. Eu falei, o que você acha dela chamar outro homem de pai? Como assim? Eu falei, cara, se a sua esposa vai ficar viúva muito em breve, a sua filha vai ficar órfã. E a tua esposa não é feia. Eu vi ela na recepção. Mas fique tranquilo, porque eu sou casado. Aí ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois então comece a pensar. Porque você tem pouco tempo para pensar se você não mudar. Às vezes tem que ser ruim, né? Você é ruim também no sermão, pastor, às vezes? Aquele cara emagreceu, aquele cara mudou a vida dele e hoje ele é uma pessoa saudável. Mas por que nós precisamos desenvolver um negócio chamado de autorresponsabilidade? Coisa que nós não queremos. Porque é muito fácil botar a culpa no outro. Com relação ao exercício, a gente vai inventar um monte de desculpa para não fazer. Faça! Mas para você fazer exercício, eu vou te dar uma dica importante. Tenha um horário. Porque quando você tem horário, vira compromisso. Por que você chegou no horário aqui hoje? Porque foi estabelecido um horário para o início da programação. Se falasse assim, olha, ele vai estar falando na parte da tarde, você viria a hora que você queria. Talvez nem viesse. Mas quando tem horário, o horário faz a coisa virar compromisso, e aí nós cumprimos. Vamos melhorar um pouco essa situação ainda, porque exercício é uma coisa meio trágica entre a população, mas é uma coisa que é fundamental. Imagine que você determine que você vai fazer o seu exercício todos os dias de manhã, seus 15 minutos, assim que você acorda, que você sai da sua cama. Aí você pode criar um negócio que é chamado de arquitetura do inevitável. Nome bonito, né? Ou seja, é você arquitetar uma situação para te ajudar a lembrar do compromisso que você está querendo cumprir. Quando você acorda, por exemplo, você vai descer da sua cama e você encontra aquele chinelinho fofinho, ele te lembrou do seu compromisso? Não. Quem que devia estar ali do seu lado?
o seu tênis com a sua roupa de ginástica. Porque quando você fosse tirar o pé dali, você ia falar assim, seu miserável, já está aí? Já chegou cedo. Ele te lembra do compromisso que você fez. Se você fez o compromisso de fazer o exercício, digamos, seus 15 minutos em jejum, coloca um cartaz na tua geladeira escrito assim, por que você está abrindo a geladeira? Já fez exercício hoje? É uma forma de você se lembrar do compromisso que você está assumindo. Porque exercício, no começo, é terrível. Mas depois de um tempo, vicia. Mas até viciar, eu preciso criar uma situação que seja favorável para que eu construa esse hábito. Então busque essas ferramentas. Por quê? A hora que você começar a fazer exercício, e isso daí, o bichinho do exercício, como a gente diz, te morder, tua vida vai mudar. Teu intestino vai funcionar. Teu nível de serotonina vai aumentar. E você vai se ver livre de muitos problemas que você tem hoje. De escravidão. Exercício é um negócio fantástico. Mas tem que fazer. Teoria não adianta nada. Prática é importante. Quinto e último passo para limpar o intestino. Então, eu estava lá no sono. Vamos para o sono. É que o exercício eu quis dar o exemplo prático. Sono. Por que sono é importante? Sono é importante porque das 21 horas e 30 minutos às 2 da manhã você controla o cortisol, que é o hormônio do estresse. Das 9h30 às 2 da manhã. Aí quem deita às 2? Controla na noite seguinte, porque nessa já perdeu a chance. Das 9h30 às 2 da manhã é a chance que você tem de diminuir um pouco o teu nível de cortisol. E por que isso é importante? Porque o cortisol, ele age na musculatura e causa frouxidão da musculatura lisa. Perde a força do tônus. Aí não adianta fazer nada de exercício. Porque se eu fizer o exercício e não dormir, que benefício que eu vou ter para o intestino? Nenhum. Então, dormir é uma coisa importante porque controla o nível de cortisol. Pensa assim, uma pessoa quando leva um susto muito grande, ela não, dependendo da situação, se ela tiver com a ampola fecal cheia, ou se ela tiver com a bexiga cheia, ela não vai urinar ou vai defecar na roupa? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela perde o controle do esfíncter. Porque o esfíncter é musculatura lisa e o cortisol age na musculatura lisa. Eu, quando era adolescente, eu gostava muito de brincar de esconde-esconde, no período de férias. No período normal de aula, nem tanto, porque o nosso esconde-esconde era um esconde-esconde um pouquinho diferente. A gente se escondia e tinha que achar os lugares mais escabrosos para você esconder, porque o propósito era ser o último a ser encontrado ou o último a se salvar. Porque cada vez que você ficava por último, você ia lá, escrevia o seu nome num caderninho e marcava, né, um risquinho. E quem fizesse mais risquinhos durante a noite era o ganhador da noite. Então era um desafio, a gente queria ganhar um do outro. E aí nós estávamos brincando de esconde-esconde, um amigo começou a contar e eu fui atravessar a rua para correr, para me esconder numa árvore que tinha um tronco fino, uma copa bem fechada, mas pequena, que cabia só uma pessoa. E eu estava chegando próximo da árvore e um amigo chegou primeiro porque ele estava mais próximo. E eu fiquei meio perdido sem saber onde me esconder. Nesse inteirinho eu olhei e vi o bueiro. Aí eu olhei para o meu tamanho assim, falei, opa, me cabe. E entrei dentro do bueiro. E me escondi dentro do bueiro. Nem liguei para cheiro, rato, barata. E o pior, ainda estava feliz ali dentro porque ninguém ia me achar. Porque ninguém em sã juízo se esconderia ali. E estou eu escondido, acha um, acha outro, acha outro, acha outro. Sobrou quem? O Ricardo. Ninguém achava o Ricardo. E eu pensei, quanto tempo será que vai levar para alguém me achar aqui dentro? Eu vou ficar aqui. E eu fiquei escondido e comecei a perceber a aflição deles. Porque aquele que estava pegando, estava tentando descobrir onde que a gente estava, falou assim, não acho o Ricardo não, vamos ajudar a procurar, porque aconteceu alguma coisa. E aí todo mundo procurando. E eu morrendo de rir ali dentro. Aí daqui a pouco um falou assim, ele deve ter ido embora. Aí o outro falou, não, eu estou machucado, eu estou sentado aqui o tempo inteiro, na frente da casa dele, ele não passou aqui. E até aquele que estava machucado foi me procurar. Estava todo mundo em pânico. E eu me acabando ali dentro, de rir. Aí, de repente, um desavisado vem e me para do lado do bueiro. Era quase meia-noite. Eu olhei e vi aquela canelinha fina na minha frente. Abaixei, olhei e vi quem que era. Era um amigo meu chamado Tiago. E pensei assim, pego ou não pego? É óbvio, né? Estiquei a mão de dentro do bueiro. Agarrei na canela dele, quase meia-noite e gritei, peguei! Pai, esse menino deu um pulo tão grande, que do jeito que ele caiu no chão de novo, ele fez xixi na roupa. O que aconteceu com ele? Aumentou o nível de cortisol e perdeu a capacidade sobre os esfíncteres, sobre a musculatura lisa. Ele ficou 3 semanas sem falar comigo, achei justificável, eu ficaria até mais tempo. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que tem muita gente que não dorme e é como se tivesse levado esse mesmo susto. Porque o nível de cortisol dela se mantém alto. E aí interfere no funcionamento intestinal. Nós precisamos entender que o sono... Anote essa frase.
Anote essa frase se você está anotando. Essa frase você precisa anotar. Essa frase é minha. Eu crio muitas frases. Nem todas elas são boas, mas eu crio várias. Alguma talvez emplaque um dia. Mas essa frase é a seguinte: sono não é reparo. Sono é preparo. Entenderam? Sono não é reparo, sono é preparo. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz: ouve tarde de manhã no primeiro dia. Isso quer dizer que o dia começa na parte escura. Então eu nunca descanso eu descanso para. O sono é o preparo para as atividades que você vai fazer no dia seguinte, não é o descanso das atividades que você já fez. Se nós entendêssemos isso, talvez nós valorizaríamos o sono de uma maneira diferente. E no primeiro momento, primeiro estágio de sono, primeiro tempo de sono é quando eu controlo o cortisol. E se eu quero ser uma pessoa feliz, com o intestino funcionando e produzindo serotonina, eu preciso controlar meu cortisol. Sono não é uma coisa importante, não. Sono é uma coisa fundamental. Segunda-feira eu vou falar sobre isso. Porque nosso tema de amanhã à noite, se não me engano, é ar puro. Depois nós vamos falar de descanso. E aí eu vou dar dicas para resolver o problema de insônia. No Brasil, nós temos 2/3 da população brasileira sofrendo de insônia. De cada 3 brasileiros, 2 dormem mal. Assustador. Terrível isso. Aí nós vamos falar mais, porque aí eu vou ter tempo. Senão isso aqui vai ficar longo demais. Esse é um quarto aspecto. Dormir. O mais próximo possível das 21 horas e 30 minutos. Vamos para o quinto passo para limpar o intestino. Já ouviram falar de lactobacilos? Vai comprar hoje à noite o seu. Lactobacilos não é uma coisa importante. É uma coisa tão importante que a ciência hoje chama essa microbiota intestinal que eu tenho de órgão anexo. Sabe o que é um órgão anexo? É um órgão que não nasceu com você, mas que foi anexado em você ao longo da sua vida. Essa é a microbiota que eu tenho no intestino, ou que eu não tenho. A reposição de lactobacilos é importante para quem? Para todos. A partir dos 2 anos de idade eu posso começar a fazer reposição de lactobacilos. Dos 2 aos 7 eu faço com produto voltado para uso pediátrico. Dos 7 para frente eu posso dar um produto para uso de adulto já. Mas eu devo fazer uma vez ao ano. Vou lá e compro uma caixinha de lactobacilos. E ali eu tenho tratamento para uma pessoa, onde eu vou tomar 1 sachê por noite. Ou comprimido, depende da forma que vem. Às vezes vem liofilizado. 1 sachê por noite, todas as noites até completar uma caixa dessa. E aí eu faço a colonização de bactérias, que são bactérias benéficas no intestino, que vão melhorar muito a minha imunidade, que é uma ótima opção para quem tem oncologia, para melhorar o sistema imunológico, mas que é fundamental para regularizar o trânsito do intestino para produzir serotonina. Quem aqui já fez reposição de lactobacilos? Deixa eu ver as mãos. É pouco, hein? Tem gente que está devendo umas 20, porque tem 20 anos, outros está devendo umas 30, porque tem 30. Tem gente que está devendo umas 70. Tem que fazer, todo ano. E se tiver diarreia, tem que fazer de novo, porque perdeu tudo. E se usar antibiótico, tem que fazer de novo, porque perdeu tudo. Agora veja, quantas diarreias você já não teve aí nos últimos 10 anos, quantas vezes você não usou antibiótico, você nunca repôs nada. Aí eu volto de novo àquela questão do mestrado. Quando estava fazendo mestrado, estava procurando os artigos para poder escrever a tese de mestrado. Eu achei um artigo que eu olhei para ele e falei assim, que isso? Nunca ouvi falar disso. Fiquei horrorizado. Alguém aqui já ouviu falar de transplante de fezes? Já? Nina? Mais alguém ali que também... Viu? Eles mentem junto comigo, pastor. Essa questão do transplante de fezes é uma coisa tão irracional, ilógica do ponto de vista do ser humano, que a gente fica com um asco terrível. Só que tem sido a solução para salvar ou prolongar a vida de quem tem AIDS ou câncer em estágio terminal, porque nunca fizeram reposição de lactobacilos. É você pegar as fezes de uma pessoa saudável, você vai colocar dentro de um becker, que é um instrumento usado em laboratório, um copo de vidro, um pouquinho diferente, com marcações de volume. Aí você pega um bastão de vidro e mistura aquilo ali com água.
Aí você vai passar uma sonda nasoduodenal na pessoa e vai aplicar com uma seringa para tentar salvar a vida dela. Eu sei que na história de Fort Lauderdale nunca se vendeu tanto lactobacilo quanto na noite de hoje. Né? Todo mundo que sair daqui vai comprar o seu. Sim ou não? Porque ninguém quer fazer transplante de fezes, não é? Então, ok, estamos conversados sobre lactobacilos. Vamos para o próximo passo. O intestino está limpo, ok? O intestino está limpo, sim ou não? Sim. Relembre comigo aqui, ó. Primeiro passo, fibra. Segundo, água. Terceiro, exercício. Quarto, sono. Quinto, lactobacilos ou reposição através do transplante de fezes. Você escolhe. Está limpo. Agora eu posso trazer a mão de obra e a matéria-prima e fechar essa produção de serotonina. Está tarde. Grão de bico, lentilha, ervilha, tofu, castanha de caju, castanha do Brasil, amêndoa, avelã, arroz integral, aveia, banana, mel, espinafre. Essas são as principais fontes da matéria-prima que o corpo usa para produzir serotonina. Gravaram? Repito, mas no DVD tem tudo. Se quiser levar lá, você vai anotar depois com paciência na tua casa. Mas eu vou repetir, claro. Grão de bico, lentilha, ervilha, tofu, ou tofu, você escolhe o nome. Aveia, arroz integral, castanha de caju, castanha do Brasil, amêndoa, avelã, banana, mel, espinafre. Essas são as principais fontes de triptofano. É a matéria-prima que o corpo usa para produzir a serotonina. Vocês acham que eu só passeio aqui? Não. Eu já fui com o Flávio na loja de suplementos e eu vi lá vários produtos que tem os lactobacilos lá, mas também tem produtos que tem o triptofano. Só que, poxa, eu tenho comida, né? Esse eu não preciso comprar. Eu só dou triptofano quando a pessoa está com um nível de ansiedade tão alto que aí eu preciso entrar com uma forma de tratamento, como se fosse um suplemento para poder melhorar. E aí eu trato. Se quiser anotar a dosagem, para você procurar depois aí nas lojas, nos shoppings de suplemento. Se você precisa de um auxílio para melhorar o teu estado de humor, use 100 miligramas de triptofano de manhã e 100 miligramas de triptofano à noite. Por que de manhã e à noite? Porque quando você come as fontes de triptofano ou toma o suplemento de triptofano de manhã, você está oferecendo a matéria-prima no horário que o corpo produz a serotonina. A produção da serotonina ela acontece da hora que você acorda até as 9 horas da manhã. Aí se eu acordei 10, azar teu. E de quem convive com você. Você vai estar num grau de irritação muito alto. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que serotonina e cortisol brincavam do quê? De gangorra, não falei isso no início? Que eles não podiam estar altos juntos ou baixos juntos? Quando um estava lá em cima, outro estava lá embaixo? Quando você chega por volta de 9 a 10 da manhã, você tem um pico de cortisol. Normal, fisiológico. Entre 9 e 10 da manhã. Se eu tenho esse pico de cortisol, o que acontece com a chance de produzir serotonina? Zero, acabou. Então eu tenho que produzir antes das 9. Só que aí antes das 9 eu tenho que comer os alimentos que são fontes de triptofano. Mas, além disso, eu preciso somar isso com a mão de obra. O que é a mão de obra? Exercício e o sol da manhã. Se você, por exemplo, reserva aqueles 15 minutos para fazer de exercício ao ar livre, antes das 9 horas da manhã, antes de você ir para o teu trabalho, de repente, você faz ali os seus 15 minutos de exercício e come de 2 a 3 fontes de triptofano de manhã, você dá chance para o corpo produzir serotonina. Entenderam? De 2 a 3 fontes de serotonina. Vamos montar um de jejum aqui? Ah, faltou uma fonte. Amendoim. Esqueci do amendoim. Mas por quê? Peanut butter. Tem que estar aí, né? Senão, complica a vida do americano. Escuta bem o que eu vou dizer. Ó. Eu tenho que ter de 2 a 3 fontes de triptofano de manhã. Então, olha que de jejum rico em triptofano e completo. Tem tudo que eu preciso. Banana.
aveia, mel e pasta de amendoim. Amassa tudo, pá, manda para dentro. Aí você pode ficar com qualquer outra fruta, contanto que você mantenha outras 2 a 3 fontes. Se você usar a aveia, o mel e a pasta de amendoim, com mamão, por exemplo, dá na mesma. Ok? Perceberam como é que não é difícil? Só que agora vem aquela dica que eles chamam de pulo do gato, né? As mesmas fontes de triptofano ingeridas de manhã, serotonina. Quando ingerida à noite, produz o quê? Melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, para que eu melhore a minha noite de sono e tenha chance de produzir serotonina de manhã, eu posso usar de 2 a 3 fontes de triptofano à noite. Por exemplo, uma sopa de lentilha, um caldo verde feito com ervilha, um arroz com lentilha à noite e um creme de espinafre, não com creme de leite. Tá? Porque vocês sabem que na Bíblia fala que leite não é para adulto, né? Vocês sabem disso ou não? Vocês não sabiam que a Bíblia fala contra o leite? Para adulto? Está lá em Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Lá está escrito assim, ó, que Paulo falava coisas difíceis de se entender, porque o povo hebreu tinha ficado tardio em progredir. E aí depois ele fala assim, ó, vocês já deveriam ser mestres no ensino da palavra da justiça, quando é necessário que alguém volte e lhes ensine os princípios elementares da palavra, ou do oráculo de Deus, dependendo da versão que você vai ler. E aí ele fala no verso 12, dizendo o seguinte, vós vos tornastes necessitados de leite. E aí, em um outro verso, ele diz assim, que o leite é para criança, porque ainda é inexperiente no ensino da palavra da justiça. Enquanto aqueles que já progrediram, eles comem alimento sólido, que é para os adultos. O que adulto tem que comer? Comida. O que criança tem que ingerir? Leite. Então, adulto que bebe leite é um adulto que quer continuar sendo criança. Está se infantilizando. E o pior não é só continuar bebendo leite. O pior é que a sua mãe já deve ter parado de produzir, provavelmente, né? E você está bebendo o leite da mãe dos outros. Terrível isso, hein? Percebem? Vai fazer um creme de espinafre à noite? Não use leite. Por que você não faz um creme de leite de castanha de caju? Já fizeram alguma vez? Espetacular. Bate a sua castanha de caju com um pouquinho de água, um pouquinho de um dentinho de alho, um pedacinho de cebola, um salzinho, você tem um creme de leite de castanha de caju, que não seria creme de leite, né? Seria creme de castanha de caju. A gente usa em casa para poder fazer, esse não, porque é a receita mais recente que a gente aprendeu. Não, mas olha, castanha de caju com um pouco de água, cebola, alho, sal, acabou, só isso. Bate ali, aí depois você coloca ele para dar uma cozinhada, ele vai engrossar e vai virar igualzinho um creme de leite. Só que é um creme de castanha de caju, que a gente usa em casa muito para fazer molho branco para macarrão. Ó, que chique, hein? Não, mas é para ser assim, ué. Se é para ser vegetariano, tem que ser gostoso. Esse negócio de comer comida vegetariana ruim, ninguém merece. Não é? Vocês conhecem o termo comida 3S? Nunca ouviram falar de comida 3S? É porque foi eu que inventei. Comida 3S é a comida simples, saborosa e saudável. É isso aí que a gente tem que ter na mesa, comida 3S. Então, veja, dentro desse aspecto, eu tenho que incluir as fontes de triptofano de manhã e à noite. E aí eu dou chances do corpo produzir serotonina. Ok? Tranquilos. Produzimos serotonina? Estamos felizes. Muito bom. Quero só finalizar dizendo para vocês umas coisas importantes a respeito da parte psicológica. Claro que eu não vou trabalhar nenhum aspecto psicológico com vocês hoje. Só para isso eu levaria 1 hora, 2 horas. Eu não vou fazer isso. É uma crueldade. Né, com vocês e comigo. Né? Meu joelho já está reclamando aqui. Eu tenho uns problemas sérios no joelho, que eu acabei com meu joelho na época do atletismo. E hoje, meu joelho, se há 2 anos atrás ele tinha 70 anos, ele deve estar com 72 anos agora. Né? O médico falou, ele olhava a radiografia e olhava para mim. Olhava para a ressonância e olhava para mim. Eu falei, o que foi, doutor? Não, é porque essa ressonância e essa radiografia, se não tivesse o seu nome e você estivesse na minha frente, eu diria que é de um senhor de 70 anos. E eu tinha 36. Aí eu brinquei com o médico, eu falei, tá bom, doutor, 36 com 36, 72. Ele falou, não, é 70 em cada. Eu falei, então eu estou meio ruim, né? Passei da idade de Moisés já. Né? Já estou velhinho. Então, assim, preste atenção em algumas coisas rápidas que
quero trabalhar com você e pontuar para você. Quando você recebe um estímulo que vem através dos seus 5 sentidos, eu vou falar mais sobre 5 sentidos no sábado que vem, na parte da manhã, não falte no sermão de sábado que vem. Pecado no jardim. Quais as estratégias que Satanás utilizou para gerar o pecado no mundo? Fantástico. Entender isso e saber que tem sido usado até hoje. Então, os nossos 5 sentidos são o nosso canal de comunicação com o mundo, sim ou não? Sim. Então, vamos fazer um exemplo para você entender uma coisa, tá? Vou pegar a garrafa, que eu ia derrubar o celular, mas o celular não é legal derrubar. Então, para você perceber como é que funciona a coisa. O meu cérebro, ele recebe um estímulo vindo de fora. E aí ele gera um pensamento. Esse pensamento me conduz a uma emoção. Só que esse pensamento, ele é conduzido a uma emoção porque no nosso cérebro é aberto um tipo de janela. Né? Na teoria da inteligência multifocal, isso é apresentado como janelas. Então eu tenho 3 tipos de janela. Janela neutra, carga emocional dela praticamente nula. Eu tenho uma janela que é chamada de janela light. Tem uma carga emocional X. E eu tenho um outro tipo de janela que é a janela killer, carga emocional 3x. Ou seja, essas janelas traumáticas, janelas de morte, elas geram 3 vezes mais um peso emocional em nós do que as boas notícias, as janelas light. Entenderam? Ok? Até aqui? O pensamento te abre um tipo de janela. O pensamento ele é formado a partir dos estímulos que você recebe pelos seus 5 sentidos. Tato, visão, audição, paladar, olfato. Você vai abrir um tipo de janela. Assim que você abriu essa janela, ela vai ser memorizada pelo teu cérebro. Isso é um processo normal, chamado de fenômeno RAM, que é registro automático da memória. Esse registro fez com que aquela janela fosse para a sua memória. Vai ser gravado. Vai ser apagado um dia? Não. Nunca mais será apagado. Aí essa janela que se abriu e que foi registrada, ela vai sofrer a ação de um processo também normal que eu não tenho controle, chamado autofluxo. O que é o autofluxo? É um sistema que vai alimentar essa janela que abriu. Se foi uma janela light, do bem, ótimo. Como é que eu fico? Feliz. E se for uma janela killer? O problema é que essa janela killer que abriu, quando alimentada, faz você se lembrar de uma outra janela killer que está armazenada aí na sua memória. E aí, o teu cérebro relembra uma outra situação traumática. E depois, mais outra. E depois, outra. E outra. E outra. E aí você abre o que a ciência chama hoje de plataformas de janelas killer. Essas plataformas de janela killer geram na pessoa um problema muito grave, que talvez tudo que você ouviu aqui, se você ficar preso dentro desse sistema, você não vai implementar absolutamente nada. Quando você fica preso nesse sistema, que é chamado de circuito fechado da memória, você não consegue agir racionalmente. Por isso que eu falei tanto de razão hoje de manhã. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e fomos dotados com a razão. O problema é que muitas vezes nós estamos escravizados dentro das nossas janelas killers, de tal forma que a gente não consegue ter um momento de lucidez. E não tendo esse momento de lucidez, o que acontece? Nada. Eu não consigo sair, eu não tenho força para sair, nem para buscar a Deus, para me resgatar. Eu estou preso. Quer ver um exemplo simples que pode gerar todo esse processo? Digamos que eu esteja com a garrafa de água na mão. Estou andando, de repente a garrafa cai. E aí eu vou e falo assim: ei, Ricardo, mas você é distraído mesmo, hein? Presta atenção. O estímulo foi qual? Auditivo, não é? Não veio um estímulo de fala auditivo? Meu cérebro ouviu isso. Nesse momento, como a informação que eu recebi foi uma janela light ou killer que se abriu? Killer. Meu cérebro registrou que eu sou o quê? Distraído, relapso, não presta atenção, tem que tomar mais cuidado. Aí já começa a surgir as outras janelas. Parece uma coisa boba, né? Mas não é não. Não é não. Aí o meu cérebro ouviu, abriu a janela killer. Registrou. Você é distraído, desastrado. Minha esposa que não saiba, que ela não assista depois, mas antes de
me conhecer, ela era muito estabanada. Derrubava muitas coisas, vivia caindo, né? Já livrei ela de vários tombos, né? Eu falo que Deus me colocou do lado dela para que ela não caia mais, né? E ela era assim. Aí ela fez a educação física e melhorou bastante. Mas como, né, o nome dela é Nete, o pessoal deu um apelido para ela, Estabanete, né? Que ela era muito estabanada, né? O cérebro dela poderia registrar da mesma forma que o meu está registrando isso, distraído, estabanado. Aí isso vai me conduzir ao autofluxo, que vai abrir uma outra janela. Mas não vai abrir uma janela, de repente, de uma outra coisa que eu derrubei. Vai abrir uma outra janela que pode me lembrar de um fracasso que eu tive. Aí, ó, tá vendo? Ó, por distração você perdeu isso. Não, pode deixar. E aí, o que vai acontecendo? Plataforma de janelas, circuito fechado da memória. O que eu posso fazer? Derrubei a garrafa, falei aquilo ali sem pensar, peguei a garrafa e continuei minha vida com uma janela killer aberta. Bom, né? Onde que eu consigo intervir nesse processo? Sabe por quê? Porque tudo que eu falei para você foi mudança de aspecto físico, mas você precisa mudar muita coisa, ó, aí dentro da sua cabeça. Você precisa trabalhar alguns aspectos emocionais, porque se você não trabalhar esses aspectos psicológicos, emocionais, você não vai para frente. Porque você está preso no circuito fechado da memória, você precisa sair disso. Então, ó, derrubei. Nossa, como você é distraído, Ricardo. Aí eu pego e aplico uma técnica chamada duvidar, criticar, determinar, DCD. Peguei a garrafa, recolhi. Não é assim também, né? Só porque eu derrubei uma garrafa, estou distraído agora. O que eu estou fazendo? Duvidando, não é? Isso eu preciso fazer todos os dias quase com a minha filha. A minha filha de 9 anos, a Manuela, ela tem uma dificuldade muito grande porque ela é muito emotiva. Todos os dias, quando ela recebe um estímulo negativo, aquilo abre milhões de janelas killer na cabeça dela. Ela sai muitas vezes da escola descompensada, brigando, irritada, entra no carro que você percebe que ela está um vulcão a ponto de explodir, de entrar em erupção. É um hurricane no período de furacões aqui na Califórnia. É quase isso. Ela sai desse jeito. E aí eu preciso perguntar, filha, o que aconteceu? Aí ela não quer falar. Eu falei, filha, seu pai está te perguntando o que aconteceu. Aí ela me conta. E aí, como ela não sabe fazer a técnica, eu faço a técnica com ela. Aí eu falo, filha, você tem certeza que você é isso que as pessoas falaram? Não, papai, eu não sou isso. Eu falei, então por que você está aceitando isso que elas estão falando? Não sei, pai, mas me irrita. Mas eu falei, filha, você não é. Está vendo? O que eu fiz com ela? Eu ajudei ela a duvidar. Eu ajudei ela a duvidar daquela informação que ela recebeu. E olha que muitas vezes eu e você somos as pessoas que fazemos bullying com os filhos. Isso é terrível. Seu burro! Presta atenção, seu incompetente! Seu preguiçoso! Olha o que você está falando. Nessa hora Deus tinha que costurar a boca da gente. Porque o que nós estamos fazendo é abrir janela killer na cabeça das pessoas que a gente mais ama na vida. Ajudo ela a duvidar. Ou eu, nessa cena bobinha que eu fiz aqui, duvido. Não, que isso, só porque eu derrubei a garrafa, sou distraído, estabanado? Não é assim também. Quanta gente, agora eu já estou fazendo qual? A crítica. Agora a crítica. Quanta gente derruba também e não é distraída? É um acidente. Duvidei e critiquei, sim ou não? E agora eu vou determinar. O que eu posso determinar? Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Foi uma distração, só isso. Parece uma coisa tão ridícula, não parece? Mas essa coisa ridícula fecha o circuito fechado da memória. Essa coisa tão ridícula faz você bloquear o autofluxo que está alimentando essa janela killer que está aberta na cabeça sua, do seu filho. Duvida, critica, determina, DCD. Você precisa usar mais essa técnica. Uma pessoa, por exemplo, vamos pegar no lado espiritual, que cai, pastor, que peca. Mas eu sou um pecador mesmo, para mim não tem jeito. Ele cometeu um ato errado. Ele se intitulou como um pecador. E ele se intitulou como uma pessoa que não tem mais jeito. O que o cérebro dele fez? Só nessa brincadeira abriu 3 janelas killer. Só que ela vai ser retroalimentada.
E aí, dentro da vida espiritual, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai vencer aquela tentação alguma vez? Por quê? Porque ela aceitou, ela não duvidou, ela não criticou e ela não determinou que ela faria de uma maneira diferente. Eu não sou esse pecador. Cristo já morreu por mim. E na próxima vez eu vou me lembrar do sangue que verteu na cruz antes de fazer esse ato. Duvidei, critiquei, determinei. É assim que a gente vai mudando, nosso mindset, nosso modelo mental. Porque se eu não mudo meu modelo mental, não adianta informação. Não vira prática. E eu ainda tenho muito para falar para vocês. Só que eu preciso que vocês comecem a aplicar isso na vida de vocês hoje. Para que quando a gente chegue no próximo final de semana, tenha muito mais sorrisos estampados nos rostos. Muito mais papel higiênico tenha ter sido comprado durante a semana. Que muitas janelas lights tenham aberto na mente de vocês. Que muitas janelas killers tenham se fechado nessa semana. Só que agora a última coisa para encerrar. O DCD eu aplico no ato que acontece a situação. E no lixo que está guardado aqui. Aí eu preciso contar uma história um pouco dramática. É a história da minha vida. Mas eu vou resumir em alguns aspectos importantes. Primeira coisa, meu pai e minha mãe se separaram quando eu ia fazer 2 anos de idade. Isso é terrível. Isso é terrível. Um filho crescer sem um pai é uma coisa horrorosa. Eu tive essa experiência de crescer sem meu pai próximo. Eu vi meu pai a cada 4, 5, 6 meses, quando era criança. 15 minutos, meia hora a cada 4, 5, 6 meses. Numa praça, num banco gélido de uma praça. Sentado, com alguém da minha família olhando. Para uma criança, ela não quer sentar ao lado do pai. O que ela quer? Sentar no colo. Ela quer brincar. Ela não quer conversar. O meu relacionamento com meu pai na minha infância era assim: tudo bem, pai? Tudo bem, filho. E você? Também estou bem. Nossa conversa se resumia a perguntar o que um e o outro tinha feito. Nunca teve abraço. Porque meu pai se sentia constrangido em demonstrar amor por mim, porque tinha alguém da família da minha mãe vigiando na esquina. E eu tinha medo de demonstrar amor pelo meu pai, porque eu cresci ouvindo que o meu pai tinha me abandonado. E o maior medo que eu tinha na minha cabeça era ser abandonado pela minha mãe. Quantas vezes na minha vida eu acordei de madrugada e fui ao quarto da minha mãe para ver se ela estava lá deitada. Para ver se ela não tinha ido embora. Isso é duro de falar. Para ver se ela não tinha me abandonado. E muitas vezes eu via minha mãe deitado ali e eu tinha medo de que ela tivesse morrido, porque a morte para mim também era uma forma de abandono. Então eu chegava meu rosto próximo do rosto dela para sentir a sua respiração. Eu cresci assim. Essa foi minha infância e minha adolescência. E com isso eu precisei ir para psicólogos. Eu tinha um comportamento extremamente agressivo, briguento. Quando eu tinha 4 anos de idade, numa escola que eu estudava chamada Pequeno Polegar, um menino que eu não sei porquê, ele me deu um chute no olho e ele usava umas botas ortopédicas gigantescas. Imagina o tamanho do estrago. 4 anos eu tinha. Eu fiquei com meu olho roxo uma semana inteira sem poder ir para a escola, sem conseguir abrir o olho direito. Só que eu fiquei uma semana pensando o que eu ia fazer com aquele menino quando eu voltasse para a escola. Eu tive tempo. Azar dele. 4 anos. Por quê? Porque eu não tinha um padrão de referência. Eu não tinha com quem conversar. Eu não podia expressar os meus sentimentos para minha mãe, porque meu medo era que ela me abandonasse assim como meu pai me abandonou. Então eu sempre cresci tendo que resolver meus problemas sozinho na minha cabeça. Porque se eu expusesse o meu problema para alguém da família, eu poderia ser abandonado. Era isso que eu tinha na cabeça. Triste, não? Fácil não, viu? E aí o Ricardo ficou uma semana pensando. Voltei para o colégio. O menino passou do lado de um muro. Era um muro chapiscado.
grudei ele naquele muro e esfreguei a cara dele no muro. Estraguei o rosto inteiro do menino. Fui expulso do colégio com 4 anos. Terrível, hein? Hoje eu sou menininho de Jesus. Ó, tá pregando aqui depois das coisas que eu já fiz lá no passado. Misericórdia, só Deus mesmo. Fui expulso do colégio. Minha mãe me levou para a primeira psicóloga. A psicóloga fazia um negócio que eu achava meio estranho. Ela fazia uma tarde recreativa com os pacientes dela. Tudo criança descompensada, brincando junto. Olha que coisa linda, né? É o parque de diversões do terror, né? Só um moleque descompensado brincando. Uma loucura. E aí ela botou a gente para jogar banco imobiliário. E tinha um menino sentado à minha direita, eu me lembro como se fosse hoje a cena. Depois eu soube, ele era cleptomaníaco. Aí eu já devia ter uns 7 anos, 8 talvez. E aí a gente estava jogando, de repente ele colocou o dedo na minha nota de 500. A gente tem 2 notas de 500 que recebe no banco imobiliário, lembra? Vocês estão lembrando dessa infância, né? E ele olhou para mim com a maior cara de cínico. E começou a puxar aquela nota de 500. Eu olhei para ele assim, tipo, o que ele está fazendo? Ele está doido? Perdeu o juízo? Ele não sabe quem eu sou? Ele levou a nota. Eu só acompanhei. Continuei o jogo. Aí daqui a pouco ele vem e coloca o dedo na outra. E começa a puxar e dá um sorriso e faz assim. Pá! Mandei-lhe um murro na fuça, não teve jeito, ué. Só que eu bati uma vez e ele caiu. E eu sentei em cima e comecei a bater mais. E mais. E a psicóloga louca, tentando separar a gente. E ela tentando me tirar de cima dele, não conseguia, porque eu segurei pela gola, então quando ela me puxava, ele vinha junto. Aí eu bati de novo, né? No louco, né? Aí ela me pegou pelos cabelos assim e puxou. E, ó, aqui tem falta de cabelo, eu acho que a culpa é dela. Foi naquela situação que começou com a minha queda de cabelo, porque é justamente onde falta, é bem aqui, ó. E ela arrancou um tufo de cabelo e me tirou de cima dele. Aí depois minha mãe chegou, estava aquela confusão. E aí ela disse para minha mãe a seguinte frase: procure uma outra psicóloga que eu não sei mais o que fazer pelo Ricardo. Aí eu fui expulso da psicóloga. Já tinha sido expulso do colégio com 4 anos, agora fui expulso da psicóloga. Aí minha mãe procurou outra psicóloga. E eu comecei a fazer acompanhamento com outra psicóloga. Só que nesse inteirinho, aconteceu uma cena na escola. Toda segunda-feira era o pior dia para mim da semana. Porque era o dia que eu chegava na escola e os meus amigos estavam contando o que eles haviam feito com os pais no final de semana. Ah, esse final de semana eu fui jogar bola com meu pai. Putz, que eu gosto de jogar bola. E eu não tinha ido. Ah, eu fui pescar com meu pai. Eu também não tinha ido. E eu ficava sempre longe. E aí sempre tinha alguém que perguntava: e você, Ricardo, o que você fez com seu pai esse final de semana? Eu falava: infeliz, deixa eu quieto, eu já nem fiquei na roda. E aí alguém um dia pegou e disse assim: o Ricardo não tem pai, o pai dele abandonou ele. Ah, meu amigo, aí a coisa ficou feia. Aí encostei ele numa porta e... até que alguém me empurrou. E eu errei o soco no rosto dele e acertei na porta, que era de vidro. Tem uma cicatriz aqui, ó. Aí, pastor, ó. Hoje tá pequenininha. Era aqui, ó. Cortou a veia, quase morri. Eu não sabia administrar isso. Não sabia administrar. Aí estou lá na segunda psicóloga. 1 hora de sessão com ela. 50 minutos, né, que é a sessão. Terminava meus 50 minutos, eu ia para a recepção, quem entrava? Minha mãe. Eu falava: que isso? O que essa mulher vai falar para minha mãe? Não passava pela minha cabeça que a outra psicóloga tinha encontro com a minha mãe, né? Não sabia disso. Mas aquela era na hora. Eu saía e entrava minha mãe. Eu falava: você está louco? O que essa mulher fala para minha mãe? Minha mãe vai me abandonar. Eu não posso confiar nessa mulher. E aí eu começava a esconder o jogo dela. Não falava as coisas. Comecei a dar nó na cabeça da mulher. Só que eu queria saber se ela era confiável. Então eu contava algumas coisas para ela que não eram verdades. Para saber se ela contava para minha mãe. Porque aí eu saberia se ela era confiável ou não. Porque se ela contasse para mim, ela não era confiável. Porque ela disse que não ia contar. Ela falava: não vou contar nada para sua mãe. Pode falar tudo que você quiser. Aí eu comecei a contar algumas coisas. Só que aí, como é que eu ia descobrir? Precisava descobrir. Aí eu saí da clínica, subi em cima do telhado, ficava em cima da janela da psicóloga, ouvindo a conversa dela com a minha mãe.
Esse inteirinho, eu acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos. Para poder saber se ela era confiável. Então você percebe como é que eu tive problemas sérios com relação a essa questão da separação? Só que aí teve um dia que meu pai ligou para minha mãe e falou assim: eu quero fazer um passeio com o Ricardo. Eu nunca tinha saído com meu pai. Eu tinha sentado com meu pai até meus 10, 11 anos numa praça com um banco gelado, onde a gente nem se abraçava. E aí o meu pai falou para minha mãe que queria me levar para passear, para assistir um show dos Trapalhões. Você acha que eu estava preocupado com o Trapalhão? Eu queria o quê? Meu pai. Meu pai. Aí meu pai falou assim, 6 horas eu passo buscá-lo, porque a sessão era 7 da noite. É claro que 6 horas eu estava onde? Pá! Grudado na janela esperando. Estava chovendo. Deu 7 horas. Ele não chegou. Deu 8. Ele não chegou. Deu 9. Deu 10. Deu 11. Deu meia-noite. Deu 1. Deu 2. E a minha mãe me levou para o quarto porque eu dormi com a cara encostada na janela esperando meu pai. O que aquilo reforçou na minha cabeça? Seu pai realmente te abandonou. E eu convivi com isso e sofri. Eu não conseguia contar isso, tá? Eu não conseguia contar isso. Hoje eu conto. Eu sofri com isso a minha vida inteira. Até aprender o DCD. Só que o DCD é aplicado num evento do passado, ele não chama mais DCD. Ele chama mesa redonda do eu. Onde você relembra um fato do seu passado e você duvida, critica e determina em cima daquele fato do passado. Porque essa cicatriz, ela nunca vai ser apagada, como essa cicatriz nunca será apagada. A não ser que eu use hoje um produto que diz que apaga a cicatriz. Mas eu vou deixar aqui, porque ela me lembra de uma parte da minha história. Cada cicatriz que eu tenho, ela me lembra de alguma coisa que eu fiz. Então eu não apago. Então as cicatrizes, elas são importantes porque ela diz quem você é. Mas eu não sofro mais por essa cicatriz, ela não dói mais. Eu preciso fazer isso com as coisas que estão na minha cabeça, com os lixos que eu tenho armazenado no meu cérebro. Mesa redonda do eu. E aí no curso de gestão de emoções que eu fiz, a psicóloga que era a nossa orientadora fez a mesa redonda do eu. E eu escolhi justamente essa história. Ela disse que todo mundo estava fazendo, e ela colocou todo mundo deitado num colchonete, e ela foi conduzindo uma história, e a gente inseria a nossa história no meio da história que ela contava. Mas não é necessário fazer isso. Você pode simplesmente relembrar o fato, no momento que você estiver sozinho, num lugar tranquilo, e começar a trabalhar com essas emoções. Você vai chorar, você vai sofrer, mas é só naquele momento. Depois você vai relembrar e não vai sofrer mais. Entenda, eu não conseguia contar disso. Toda vez que eu contava, eu suava pelos olhos. Agora não. Ela no sul a gente não chora. No sul a gente sua pelos olhos, só isso. De vez em quando ainda. E aí ela foi fazendo a aplicação da técnica. Ela disse que eu apertava a mão. Eu ficava, apertando o corpo. Ela percebia assim que eu estava tenso. Eu tive uma crise asmática, para vocês terem noção de como que aquilo mexeu com o meu emocional. Mas eu já não sofro mais por isso. E é isso que tira crenças e bloqueios que eu tenho, que foram construídos na minha cabeça enquanto eu era criança, que me impedem muitas vezes de aplicar os conceitos que nós vamos aprender aqui durante essa semana, que impede de seguir as palavras que o pastor Jefferson traz para vocês aos sábados, porque as nossas crenças, elas nos limitam, entende? Às vezes alguém colocou na nossa cabeça que a gente era incompetente, a gente carrega isso por uma vida inteira, não consegue parar emprego e depois não sabe por quê. Mas é porque você acredita naquilo. Você precisa trabalhar com isso. Às vezes alguém disse, para você não tem salvação. E você acreditou nisso. E aí você vai viver a tua vida convivendo com uma culpa que não é tua. Entende? Apliquem o DCD em fatos do passado e vocês vão ver uma diferença muito grande na sua vida. Você vai resolver muitos problemas que estão armazenados aí dentro. E aí você vai ter uma vida plena. Porque você vai ter condições de desenvolver aquele último princípio de saúde que está lá. Uma confiança plena em Deus. Porque não vai haver mais barreiras que te impedem de chegar ao seu Criador. Entendeu? Que Deus abençoe vocês.
Nós vamos orar para encerrar. Mas eu me lembrei de só uma coisa. Eu contei essa história para o meu pai. Eu não falei para vocês por que ele não foi, eu esqueci. Meu pai morava num bairro, em Maringá. Nós somos de Maringá, no Paraná. Meus avós foram pioneiros da cidade, chegaram lá, a cidade estava começando. Meu pai morava num bairro que não era asfaltado. O carro atolou. E ele não conseguiu ir. E ele não avisou porque não tinha celular na época. Nós estamos falando de um evento que tem acontecido aí há 2 décadas atrás. Pelo menos. Ele não pôde me avisar. Mas o dia que eu soube que o que havia acontecido, e apliquei o DCD em cima disso que tinha acontecido, não, meu pai não me abandonou, meu pai não teve condições de me buscar. Mudou o sentido, entendeu? Mas o dia que eu contei para o meu pai esse fato, eu nunca vi um homem chorar tanto na vida quanto meu pai naquele dia. Só que quando eu contei, eu não tinha essa informação. E meu pai ainda está com essa janela aberta na cabeça dele. Só que eu, recentemente, aprendi algumas coisas que eu vou ter que aplicar com a minha família, com a minha mãe e com meu pai. Porque eles têm traumas da separação até hoje. Os dois são 2 bobos tão grandes que os 2 gostam um do outro até hoje. Se separaram gostando um do outro. Se separaram por ciúme. Mas eles estão lá sofrendo, e eu vou precisar aplicar nisso, no meu pai. Porque eu nunca vi um homem chorar tanto quanto meu pai naquele dia. Triste, não? Mas Deus está aí para mudar a nossa história. E por isso nós vamos orar. Fique em pé. Senhor que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Tivemos uma tarde intensa. Falamos de assuntos muitas vezes dolorosos. Relembramos fatos da nossa história que nos magoam até o dia de hoje. Mas temos a certeza que o Senhor tem a solução para tudo isso. Temos a certeza que o Senhor quer estar no controle das nossas emoções. Temos a certeza que o Senhor quer, com a sua mão protetora, nos proteger de todo o lixo que tenta invadir a nossa mente e nos escravizar. Nos protege, Senhor. Nos livre até de nós mesmos quando somos nossos piores inimigos em algumas situações. Tem misericórdia da nossa vida. E dá-nos um momento de lucidez que seja, Senhor, para reconhecer o que precisamos mudar. E aí nos dê a força, o desejo para implementar essas mudanças. Todos que vieram aqui, Senhor, provavelmente ou conhecem ou têm algum problema correlacionado a transtornos psiquiátricos. Seja ansiedade, estresse, depressão, pânico, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, bipolaridade, eu não sei. Mas o Senhor sabe o que cada um tem sofrido. O Senhor sabe quantas noites passamos em claro, muitas vezes chorando ou pensando em coisas que não agreguem em nada na nossa vida. Nos ajude a reverter esse quadro. Nos dê a sabedoria vinda dos altos céus para duvidar, criticar e determinar. Nos dê, Senhor, força para cuidar do nosso estilo de vida de tal forma que a gente tenha um cuidado com o que a gente coloca à mesa. Nos dê vontade e desejo de fazer atividade física, de ter um sono bom, regular, de beber água, de comer alimentos que sejam fontes, seja matéria-prima, num hormônio tão lindo que o Senhor nos deu, que é a serotonina. Para produzirmos, então, a serotonina e sermos felizes. Mas não uma felicidade que seja passageira, efêmera aqui nessa terra, mas uma felicidade que se inicia aqui, mas que se completará no céu, com uma vida eterna que será restituída a cada um de nós que perdemos na ocasião do pecado no Éden. Abençoe a nossa família, Senhor. Abençoe esta igreja. Abençoe o pastor Jefferson e sua família. Abençoe a liderança dessa igreja, para que aqui nós tenhamos uma comunidade cristã que consegue controlar as suas emoções, que busca o Senhor e tem um relacionamento íntimo contigo, como em muitos outros lugares ainda não conhece porque não aprendemos a gerir nossas emoções. Que aqui seja diferente, Senhor. Que aqui nós tenhamos um povo que se torne exemplo, um povo que possa influenciar e não ser influenciado, para que muito em breve, quando o Senhor voltar, essa igreja esteja lotada de membros fiéis, buscando o Senhor fervorosamente, para todos morarem contigo nas mansões celestiais.
Nos dê, Senhor, uma feliz semana. Abençoe para que realmente nós possamos estar aqui todas as noites próximas, aprendendo como cuidar da nossa saúde física, mental, social e espiritual. São as bênçãos que pedimos e agradecemos, não por mérito que temos, mas pelos méritos de Cristo oramos. Amém. Abrace as pessoas que estão ao seu redor. Vamos produzir ocitocina, hormônio do amor.